para falar desse assunto sério, é um assunto sério, né, Léo? Exato. Abril laranja. Quantas vezes a gente vê aí cachorrinho, um gatinho, um animal sofrendo maus tratos, Não, né? e o interessante é que o Abril Laranja não é só para animais, é para gente também. E nós estamos acostumados a falar com vários médicos que vêm aqui para falar especificamente do Abril Laranja, que envolve seres humanos. Sim, Mas, gente, essa onda pet, ela alastrou, né? sim. E é isso que nós vamos conversar hoje, gente. O Abril Laranja também é para os bichinhos. Com certeza. É o mês de conscientização aos maus tratos animais e nós convidamos para bater um papo porque o bichinho sente dor, o bichinho tem câncer, tem Opa. várias doenças. E aí, como identificar um animal que está sofrendo maus tratos? Nós convidamos o médico veterinário, Dr. Haroldo Medina Neto, para bater um papo com a gente. Doutor, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder vir conversar com vocês. E para falar do doutor também, vamos já falar que o Brad Alves, que é o cachorro do Breno, foi cuidado pelo doutor e pela esposa dele, né, na clínica Saúde Animal. Isso. E foi um atendimento. Doutora Larissa, gente, muito obrigado pelo carinho com o pet. E o Brad vai para lá, quando ele volta animadinho. Porque uma das coisas que a gente vê é algumas clínicas que vai cachorro aí, quando o cachorro volta triste, alguma coisa aconteceu. A gente tem algumas situações que elas são complicadas, porque são referentes ao indivíduo, né? Mas é um sinal de alerta para a gente o animal ter um incômodo, né, com certos ambientes. É verdade. Doutor, e falando já desse Abril Laranja, do que se trata, como é que é, quais são os procedimentos, que hoje a gente vê que o pet não é como assim, há 10 anos atrás. Hoje já tem assim, o cachorro tem mais privilégio do que nós, para falar a verdade. Com certeza, né? Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito nesse sentido, né? Os nossos animais hoje não são vistos mais como eram há 10, 15 anos atrás, que eram aqueles animais exclusivamente de quintal, animais que não tinham a devida atenção, né? A gente sabe que eles eram, em alguns casos, até relativamente bem cuidados, mas não como os cuidados que a gente tem hoje. E esse mês ele vem para conscientizar as pessoas exatamente com relação aos maus tratos que os animais podem estar sofrendo, né? Infelizmente, a gente observa isso muito aí com pessoas, né? Tanto com crianças, como idosos, como pessoas, mas também em uma porcentagem, infelizmente, alta, né? Com os animais. E a gente vê muito em noticiários, desculpa, Breno, a gente vê muito em noticiários, assim, pessoas que jogam até água quente, né? Bate, dá paulada e tal, dessas coisas. Mas também teve uma mudança muito grande no quesito pet. Hoje as pessoas têm apartamentos, né? São animais muito caros, né? Até porque as pessoas já investem nesses animais para procriar, também para trabalhar com revenda. Sim, o que acontece? A gente tem uma mudança, né, que ela é gradativa e ela é comum, né, com o passar do tempo. Quando a gente vai olhar as nações mais desenvolvidas, por exemplo, a tendência, que é uma tendência que a gente também vem seguindo, é de reduzir a quantidade de filhos. E, inclusive, alguns casais que nem filhos têm. Então, hoje o pet, ele vem suprindo muito essa Quase falta. uma substituição. Quase uma substituição. Então, assim, a gente tem até na família da gente mesmo, em casa também a gente tem os nossos animais que são tratados como crianças mesmo, né? E a gente sabe que tem algumas situações que tem que ter alguns limites, mas a realidade do mundo hoje é essa, né? Casais com menos filhos, casais onde os filhos já foram embora e casais que não querem ter filhos. Mas isso é perigoso, Doutor, né, e como que a gente identifica quando um animal está sofrendo algum abuso? Você vê sempre um animalzinho ali mais tristezinho. Com isso, já a gente começa a identificar essa situação? Então, existe uma complexidade muito grande na avaliação do comportamento animal, certo? Porque tem vários fatores que vão estar influenciando, principalmente aqueles que vêm lá do berço dele. Então, tem várias situações que o animal vive durante a vida que podem refletir no seu comportamento futuro. Agora, o que é importante a gente observar? Alterações comportamentais. Porque eu posso ter aqueles animais que desde o seu desmame eles já se mostram mais arredios, mais medrosos, né? E aí é difícil fazer essa avaliação de uma forma global, né? Englobando todos esses animais. Agora, aqueles animais que normalmente têm um comportamento alegre, feliz, brincalhão e repentinamente passam a manifestar outro tipo de comportamento, pode ser um alerta. Nossa, é verdade. É como se fosse realmente. É uma vida, mas é como se fosse uma criança mesmo, né? A gente vê alteração de comportamento, você pode ficar assim, olha, alguma coisa está errada. E aí agora a gente pensa assim: o cachorro sente dor? Como é que ele sente dor? Gripe, dor nas costas, dor de cabeça? Como é que funciona isso?
Sente sim, tá? Então, assim, os animais, eles sentem dor, assim como nós. É claro que há uma diferença de limiar de dor de raça para raça, de indivíduo para indivíduo, mas isso também acontece na gente, né? Então, tem pessoas que têm um limiar mais alto, outros mais baixo. Alguns são mais sensíveis mesmo à dor, por exemplo. Mas o fato é que eles sentem, sim, sentem medo, sentem dor, sentem fome. Quase todos os tipos de sentidos que a gente tem, eles também vão ter. O animalzinho, o bichinho de estimação, ele tem câncer? Porque a gente vê o crescente dessa doença em nós humanos. E os animais, eles também têm câncer? O senhor é um médico especialista nessa área. Com certeza, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: o câncer é uma doença comum em organismos envelhecidos. E quando a gente tem a tendência a aumento da expectativa de vida, como está acontecendo com a gente de forma mundial, a gente tem gradativamente o aumento também dessas doenças, não só o câncer, como outras doenças, né, que a gente vê mais presente em indivíduos mais velhos. Mas sim, o câncer ele vem numa crescente, né? Hoje é a doença que mais mata os animais de estimação no mundo, né? Da década de 80 para cá, a gente teve o dobro da expectativa de vida. Então, por exemplo, eu sou uma criança dos anos 90 e na minha época o cãozinho vivia ali 6, 7 anos, né? E hoje a gente tem facilmente animais de mesmo porte ou mesmas raças que tinha naquela época e chegavam 6, 7, 8 anos, que hoje estão chegando a 15, 16, 17 anos. Né? E vale a gente ressaltar também que não é só o câncer. Às vezes a gente pensa assim, eu, por exemplo, tenho dermatite. E o meu animalzinho também tem dermatite. A gente fala assim, mas como? O animal tem a mesma doença que a gente tem. Aqui no Goiás nós temos um mito, né? O cachorro tem o que o dono tem. Então, isso aí tem uma certa ligação, que às vezes assim, pode ser, porque muita gente fala assim, fulano morreu, mas era para ter ido o cachorro. Sabe, às vezes o cachorro morre, mas foi um livramento da sua vida. Existe essa ligação? Você já ouviu isso, essa questão que existe aqui no Goiás? Muito. Eu acho que quando eu falo no Goiás, o povo quase me embate. Né? Eu acho que principalmente quando a gente fala assim de regiões como a nossa aqui, apesar de a gente estar numa capital, a gente tem uma cultura muito interiorana, né? Mesmo na cidade grande como essa. Eu acho que principalmente nesses locais a gente tende a ter mais essas questões de mitos e tudo, né? Não tem uma relação direta de um animal morrer para proteger o tutor, essas questões. Mas é comum a gente observar que aqueles indivíduos que têm algum tipo de problema, algum tipo de doença, algum tipo de transtorno, que o animal manifeste, né, alterações semelhantes. E isso pode estar ligado com a relação de como ele é criado, né? Então, por exemplo, eu já peguei muito paciente agressivo, mas a agressividade dele era por ansiedade. E quando você ia conversar mais a fundo com os tutores, a origem da ansiedade era nos tutores. Com certeza. E aquela deixar o cachorro muito tempo sozinho também pode dar ansiedade? A gente fala cachorro, a gente só fala cachorro, mas deixar o bichinho muito tempo sozinho gera ansiedade também neles? Gera sim. É claro, assim, vou até pegar aqui, você fala muito assim, a gente fala muito de cachorro, mas o cão, dentro do grupo desses pets que a gente costuma ter, são os mais sensíveis a afastamento e tempos prolongados sozinhos, né? O gato, ele gosta do convívio com a pessoa, isso é mito falar que gato não gosta, que gosta da casa. Não, o gato gosta do seu dono, ele gosta do carinho. Mas ele tem uma independência. Mas ele é um animal um pouco mais independente. Não é que ele é um animal que ele pode ser largado, tá? Mas ele é um pouco mais independente. Safado também, né? Rouba a comida da gente. E hoje a gente tem, dentro do termo dos pets, né, vários animais. Nós temos pets exóticos, aves, peixes, cavalos também são tratados como pets. E cada grupo de animal aí, cada espécie, às vezes vai ter uma necessidade a mais ou menos do convívio. E o cão precisa bastante. E no Goiás é muito calor, muito quente, ter uma atenção dobrada com esses animais, né? E vem frio aí agora, um período frio no mês de maio, né? Com certeza. A gente vive num estado que ele tem esses momentos de calor e de frio bem delimitados, né? Então, assim... aqui é uma região que no frio ele é muito seca, então tende em algumas situações ficar bem frio, né? E então a gente tem que preparar e dar todo o aparato necessário para dar o conforto a esse animal, independente da época. E falando dessa questão de animal, por exemplo, no clima muito quente, um animal que é muito peludo, é necessária a tosa? Isso daí é uma questão controversa, porque é o seguinte, o pelo do animal, ele foi projetado para passar por diversas situações. Então quando a gente pega, por exemplo, um animal que tem pelo e subpelo, aquele subpelo, ele faz uma camada isolante térmica. Então, ele funciona tanto para a proteção do frio quanto do calor.
tá? Então, a partir do momento que você pega um animal que tem pelo e subpelo e raspa ele, você desequilibra essa capacidade dele. É claro que a gente tem diferentes pelagens. Se você pegar um Shih Tzu, por exemplo, ele tem só aquele pelo longo. E aí, a depender do tipo de tosa, pode beneficiar em algumas situações. Mas, normalmente, animais de pelagens mais primitivas, que tem pelo e subpelo, como o Husky siberiano, o Pug, o Chow Chow, esses aí eles podem sofrer um No pouco. caso do Husky, por exemplo, ele não é típico do Brasil, né? Então ele é mais para um ambiente mais frio. Ele sofre. O que aqui no Brasil. acontece? Ou já passou por uma adaptação? Não, o que acontece? A gente tem animais que são mais adaptados para regiões mais quentes, né? Algumas raças específicas de pelo muito curto, pele fina, por exemplo, e aquelas que são adaptadas mais para a região quente. Mas como eu te falei, o Husky ele é um cão de pelo e subpelo. Então esse Husky que foi trazido para o Brasil, nasceu aqui, foi criado aqui, ele consegue se adaptar. É mais difícil você pegar um animal que nasceu e cresceu numa região extremamente fria e trazer ele para adaptar do que o contrário, tá? Mas tem muita gente que tem esse mito, o Husky sofre, o Husky sofre. Não, é claro que assim, em algumas situações a gente tem que dar uma condição um pouco diferente do que para outras raças, né? A gente tem que entender um pouco a questão de necessidades específicas de cada raça, mas não chega a ser sofrimento, não. Doutor Haroldo Medina Neto, muito obrigado pela sua presença no programa Viver Goiás. Vamos ter que acelerar, só temos 30 minutos. O Leonardo sabe disso, mas ele, quando começa, não para. A coisa assim, tem que ser bem esclarecida. Volte Muito obrigado, sempre. doutor. Eu quero que o senhor volte para a gente falar sobre a sua especialidade. Falar um pouco quais são os tipos de câncer que o animalzinho pode ter. E a gente bater outro papo aqui também. Ótimo, tá eu bom? que agradeço. Fique convidado. Eu também falo muito, então às vezes eu atrapalho. Bem-vindo ao time. Goiás é bom demais.